Graças e paz, irmãos. Mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, postando o vídeo um pouco atrasado, mas hoje vamos estar lendo capítulos 19, 20 e 21 do livro de 2 de Samuel. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 19 está escrito: E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: Hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos e odiando aos teus amigos. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que, se Absalão vivesse, todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nem um só homem ficará contigo essa noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido cada um para a sua casa. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava porfiando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais, e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que serias vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos, minha carne sois vós. Porque, pois, sereis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: Porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, para conduzir o rei ao outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E atravessando a barca para fazer passar a casa do rei para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei quando ele passava o Jordão. E disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no seu coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel?
Pois porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel. E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: o rei, ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: abordarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei meu senhor. Porém, o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda mais fala de teus negócios? Já disse eu: tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio ao rei meu senhor em paz à sua casa. Também Basilai, o gileadita, desceu de Rogelim, e passou com o rei o Jordão para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Basilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha a sua morada em Manaim, porque era muito grande homem. E disse o rei a Basilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Basilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará o teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura do meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, beijou o rei a Basilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei, e disseram ao rei: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa da além do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente. E por que vos irais por isso? Porventura comemos as custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, não fizestes conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Capítulo 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi, e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para que guardassem a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentava. Porém não as possuiu, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa,
convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abisai: mas mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Por isso toma tu os servos do teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os queneteus e os peleteus e todos os valentes. Todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. E chegando, pois, à pedra grande que está junto a Gibeon, Amasa veio diante deles, e estava Joabe cingido com a sua roupa que vestira, e sobre ela um cinto, ao qual estava presa a espada a seus lombos na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: vai bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse: quem há que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel e Bet-Maaca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maaca, e levantaram uma barragem contra a cidade, e isso colocado na trincheira, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega-te aqui para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: tu és Joabe. Disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se dizer: certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarás a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só esse, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os queneteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Jeosafá, filho de Ailude, era o cronista, e Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes. Então Ira, o jairita, era o oficial mor do rei. Capítulo 21. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel,
mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que vos faça? E que satisfação vos dareis que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, e Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Basilai, o Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele e os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benote, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos de gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elmã, filho de Jaare-Oregim, o Beelamita, feriu a Golias, o giteu, de cuja lança era a haste como o órgão de tecelão. E houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera gigante. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes quatro nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Então, terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, capítulo 22, 23, 24, e nós estaremos dando continuidade. Então, que Deus te abençoe. Até amanhã, se assim o permitir.